Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje trago pra vocês um vídeo no qual eu falo sobre os 10 melhores livros que eu li no ano de 2018. Então você pensa, Natália, a gente já tá no final de 2018, começou 2019, tá acontecendo, o tempo tá passando muito rápido. Matematicamente, o tempo passa mais rápido conforme você envelhece, porque você acaba percebendo o tempo de uma forma diferente. Quando você era criança, você viveu menos tempo, então quando você tinha que esperar, por exemplo, o Natal, era tipo um tempo infinito, porque era muito tempo, você viveu 5 anos, então esperar um ano inteiro pro Natal é muita coisa. Mas agora que você viveu 21 anos, parece que as coisas passam rápido demais, daqui a pouco estarei no meu leito de morte. O que eu queria dizer é que eu li muito menos coisas em 2018 se você comparar os meus anos anteriores. No meu blog você pode ver todas as coisas que eu li desde 2013, tudo assim certinho, bem categorizado, todos os anos, todos os livros que eu li. E você vai ver que eu li muito pouco esse ano e também nos anos mais recentes. Quando eu tava no ensino médio, eu lia assim demais, eu lia tipo 10, 12 livros por mês e era uma coisa muito absurda. Às vezes eu penso, Natália, de 15 anos, como você fazia isso? Eu não sei como eu fazia isso. Assim, ultimamente eu tô lendo em média, tipo, 4 livros por mês. Se eu leio 5 é chocante, eu fico, gente, é muita coisa. Eu penso que, apesar de eu estar lendo menos, eu acho que eu tô lendo livros muito melhores. Eu penso nos livros que eu lia em 2014, 2015, por exemplo, e são livros que tipo, não me marcaram. Às vezes eu olho a minha lista e eu lembro que eu li esse livro, mas às vezes eu nem lembro sobre o que o livro falava. E os livros que eu li esse ano são livros que me marcaram muito, que são livros muito melhores e às vezes até mais longos, mas realmente eu li pouco. Eu li um pouco mais de 50 livros em 2018, o que é muito pouco comparado aos 120 livros que eu costumava ler antes. Mas eu ainda tô lendo bastante, assim, se considerar. No futuro eu vou acabar lendo menos ainda, provavelmente. Mas eu li livros muito bons esse ano. Então quando eu falo que eu vou te mostrar os 10 melhores livros que eu li, assim, foi até difícil escolher. Porque mesmo tendo um pouquinho mais de 50 livros, assim, lidos, foi difícil fazer uma lista dos melhores livros. Em 10º lugar, o livro Mais Do Que Isso, do Patrick Ness. Eu filmei uma resenha pra esse livro, mas eu ainda não postei, mas eu vou postar logo. Esse livro aqui é espetacular. As pessoas falavam pra mim que era um livro completamente diferente de todos os Young Adult que eu já tinha lido, falavam que era espetacular, que era uma história sem igual. Eu pensava, mano, não deve ser não, tipo, sabe, pode ser que seja bom, pode, mas não deve ser tão inovador. Mas eu estava errada, porque esse livro aqui não existe absolutamente nada escrito na literatura mundial que se pareça com esse livro. É um livro muito louco sobre um rapaz que morre e daí ele acorda num lugar que a gente não sabe se é o inferno, se é o paraíso, se é um limbo, se é um purgatório, se é uma coisa louca, ninguém sabe o que é. E junto com o nosso protagonista, que é o Seth, a gente vai descobrir, afinal de contas, será que ele morreu? O que tá acontecendo? Onde ele está? Por que essas coisas loucas estão acontecendo? Meu Deus, é um livro muito absurdo que lida com a escola filosófica do existencialismo. A ideia do existencialismo é que as coisas só acontecem porque elas têm alguém pra observar elas, no caso, nós, que somos os seres humanos observando essas coisas. E o livro ele lida muito com essa ideia, e também o existencialismo ele lida com a questão da morte, com a questão como a gente lida com a vida, porque nós somos seres que a gente não consegue compreender o universo à nossa volta, porque ele é um universo vasto, gigantesco, absurdo, e a gente não consegue entender ele com o nosso cérebrozinho de peixe que tem braços e respira fora d'água, e a gente não consegue compreender o universo lá fora, e o livro lida com essa sensação de que a gente não consegue e nunca vai conseguir compreender o universo em sua totalidade. É um livro muito bom e Young Adult espetacular, e leva o 10º lugar. Em 9º lugar, eu vou colocar o livro do Hank Green, uma coisa absolutamente fantástica, porque esse livro aqui me surpreendeu muito, também fiz uma resenha dele que eu vou postar em breve, mas é basicamente um livro louco que lida com a fama, com uma personagem que tem um narcisismo assim, extremo, e fala um pouquinho sobre como que a humanidade reage quando a gente é enfrentado com uma coisa fora da nossa realidade, que são alienígenas. É um livro muito legal. Eu acho que o Hank Green é um escritor fantástico. Eu não achava que ele ia ser um bom escritor, porque assim, sendo sincera, eu adoro ele como youtuber. Ele é um cientista espetacular, um professor muito bom com Crash Course, o podcast dele é hilário. Mas eu pensei, gente, eu acho que o escritor mesmo é o John Green, que é o irmão dele, então talvez não seja o lugar dele ser escritor, mas eu estava errada. Esse livro aqui é muito bom. Eu li ele acho em 2 ou 3 dias, assim, eu li. E como eu disse, eu estou lendo pouco esse ano, então foi muito surpreendente ler esse livro tão rápido. E eu adorei a leitura. 9º lugar. Em 8º lugar, na verdade, eu não coloquei um livro, eu coloquei 2 livros, mas eles são livros que se complementam, então tecnicamente eles são um livro só. Eu coloquei o livro K, do Bernardo Kucinski, que é um escritor brasileiro, e também a continuação barra
mesmo livro, que é o livro Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, que também tem aqui no meu Kindle, já vou mostrar a capa dele. Eu coloquei esses dois livros aqui porque eles são livros escritos por um brasileiro. Ele fala sobre a época da ditadura militar no Brasil. E K é um livro sobre um pai cuja filha era uma militante de esquerda durante a época da ditadura. E ela some, desaparece, e o pai fica sem saber o que fazer. Ele não sabe onde procurar a menina. Ele quer saber se a menina tá viva, se ela tá morta, se aconteceu alguma coisa com ela. Então ele faz uma investigação, já que a polícia não tá fazendo nada. É um livro muito triste, que mostra a realidade de uma pessoa que perdeu alguém durante a ditadura. Porque, assim, eu acho muito louco que as pessoas hoje falem, tipo, que elas querem que a ditadura volte. Eu fico maluco do céu, se não foi pra escola, caralho. Mas assim, independente de você ser uma pessoa de esquerda ou direita, eu acho que achar que a ditadura era uma época boa que devia voltar, você é um burro, você é um idiota completo. E esse livro aqui fala um pouquinho sobre essa experiência. O outro livro, que Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, também fala sobre a ditadura militar, só que são vários contos com personagens diferentes e cada uma delas vivia um contexto diferente da ditadura. A gente tem contos sobre pessoas que eram consideradas terroristas, a gente tem contos sobre mães que querem saber o que aconteceu com os filhos, que é bastante semelhante a esse livro. A gente tem contos sobre policiais e soldados da época da ditadura também, que estavam atrás de pessoas, fazendo o trabalho deles. E é um livro muito legal pra gente ver como que várias pessoas diferentes, de contextos diferentes, foram afetadas pela época da ditadura. Esses livros foram escritos por um brasileiro que viveu naquela época, então não pode falar, você não viveu na ditadura, ele viveu na ditadura. Inclusive, depois eu fui pesquisar e descobri que a irmã dele desapareceu durante a época da ditadura, e que ele escreveu K justamente como uma espécie de homenagem pra ela, mesmo que fosse a irmã dele, não a filha dele. Aqui a capa do outro livro, Você Vai Voltar Pra Mim Aos Contos. Se você juntar as duas capas, ficam um K gigante. E por isso que eu coloquei juntos, porque são o mesmo livro que aborda exatamente o mesmo tema, só que de formas diferentes. Bom, eu gostei demais, eu achei a leitura incrível, eu descobri um lado da ditadura que eu não conhecia. E foi muito legal ler sobre esse assunto de um ponto de vista tão cru e falando sobre várias pessoas, porque não é um livro só sobre pessoas vítimas da ditadura, é sobre pessoas que fizeram coisas a outras durante essa época também. E é um livro bem legal, que vai mudar, eu acho, a perspectiva de um possível leitor no futuro. E eu gostei bastante dessa leitura, de um escritor BR. Em sétimo lugar, eu coloquei o livro O Mau Exemplo, de Cameron Post. Eu fiz uma resenha pra esse livro, então se você quiser assistir a resenha, tem no canal, já está no ar, já faz um tempo. Esse livro é muito bom, ele virou filme recentemente, mas eu não assisti o filme ainda, mas eu gostei demais do livro. O livro é sobre essa garota que é Cameron, que quando ela tinha mais ou menos 12 anos, ela estava tendo suas primeiras experiências homossexuais, ela estava descobrindo que ela era lésbica. E bem quando isso acontece, os pais dela morrem num acidente de carro, assim, muito louco. E ela, assim, por causa da família e da cidade extremamente religiosa onde ela mora, ela acha que aquilo de alguma forma é um castigo de Deus por causa do pecado dela. E ela acaba tendo que lidar com isso. Mas o livro lida com toda uma menina que tá crescendo e descobrindo que ela é lésbica. Então passa desde quando ela é bem novinha, os 12 anos, até quando ela já é uma adolescente mais velha. E o livro é muito legal porque ele trata muito bem de como que é o relacionamento de uma pessoa LGBT num contexto extremamente religioso, numa cidade pequena, assim, onde todo mundo é aqueles redneck preconceituoso, que odeia negros, que odeia gays, que odeia tudo. Então a autora escreveu sobre esse contexto. E também assim, da metade pra frente, não é um spoiler, tá? Porque isso está aqui na sinopse. Da metade do livro pra frente, a menina, a Cameron, ela acaba sendo mandada pra uma espécie de escola que vai converter ela pra ser heterossexual. Um livro muito legal e eu adorei, espero que vocês leiam também. E esse é o sétimo lugar. Em sexto lugar, é um livro que foi, assim, uma surpresa pra mim. Eu nunca tinha lido nada do Kurt Vonnegut, mas eu li Slaughterhouse-Five. Esse livro aqui é em americano, inclusive. Esse aqui foi o primeiro livro em inglês que eu li, que era um pouquinho mais avançado. Eu sempre li livros mais, assim, tipo, young adult, livros adolescentes. Então esse aqui é um livro adulto sobre guerra. E eu pensei, meu Deus, será que eu consigo ler? Mas eu consegui ler, inclusive porque ele é bem curtinho, mas foi o primeiro livro mais avançado em inglês que eu li e eu gostei bastante. Esse livro aqui, ele conta um pouco sobre a experiência do próprio autor, Kurt Vonnegut, na guerra. Ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele estava na cidade de Dresden, na Alemanha, quando a cidade foi bombardeada. E o bombardeio da cidade de Dresden é tido como um dos maiores crimes de guerra americanos. Os Estados Unidos se lascou por causa desse bombardeio que eles fizeram. E o Kurt Vonnegut, americano, estava lá nesse dia do bombardeio. O autor, ele fala sobre isso que aconteceu na vida dele com um viés ficcional. Ele criou um personagem que é o Bill Pilgrim. E o Bill, ele estava lá em Dresden como se ele fosse o mesmo pelotão do autor. Ele conta sobre isso. Assim, o livro se passa quando a guerra já passou faz tempo. O Bill Pilgrim, ele já é aposentado. E ele está se lembrando de uma época em que ele foi abduzido por alienígenas. Falando isso, parece um livro tão estranho, mas faz todo sentido. Esses alienígenas que sequestraram ele eram os trafomadorianos, eu acho que é assim em português, não sei.
Deve ser alguma coisa do tipo. E eles tinham um jeito muito peculiar de ver o tempo. Na verdade, o tempo todo acontecia ao mesmo tempo pra eles. Então, passado, presente e futuro acontecia de forma simultânea. O Bill Pilgrim, por ele ser sequestrado por esses aliens, ele acaba adquirindo esse ponto de vista holístico do tempo. Então, ele narra a história dele como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Então ele fala sobre o passado dele quando ele era um jovem que não sabia o que era exército ou guerra direito. Depois ele fala sobre o tempo dele, como foi quando ele foi pra guerra, como foi o bombardeio de Dresden, e depois quando ele voltou também da guerra. E todas as coisas que aconteceram na vida dele. Só que ele narra tudo ao mesmo tempo. E é uma narrativa muito única, é um livro espetacular. Kurt Vonnegut é um gênio da literatura. Ele morreu faz um tempinho, mas eu acho que ele vai ser visto como um dos maiores escritores americanos da época contemporânea no futuro, porque esse livro aqui é muito bom. Também li um outro livro do autor que é legal, mas eu acho que Slaughterhouse-Five merece estar aqui como 6º lugar. Em 5º lugar, não poderia faltar um livro do Haruki Murakami, não é mesmo? Então em 5º lugar eu coloco Kafka Beira-Mar. Eu fiz uma resenha desse livro pro Desafio do Murakami. É uma resenha muito boa, eu acho que eu falei muito bem do livro, então se vocês assistirem, assim, eu acho que vocês vão se interessar mais. Esse aqui é um livro muito louco sobre um rapazinho que foge de casa quando ele faz 15 anos. Por que ele foge de casa? Quando ele era criança, o pai dele tinha uma profecia de que quando ele fizesse 15 anos, ele iria matar o próprio pai e estuprar a mãe e a irmã. Então, quando ele faz 15 anos, ele pensa, quer saber, eu vou embora, não vou matar ou estuprar ninguém, então ele parte. Só que ele vive uma história muito louca que tem a ver com livrarias e guerra da Segunda Guerra Mundial, porque o Japão estava do lado dos nazistas na Segunda Guerra, então fala um pouco sobre isso. E é um livro absurdo. Também tem gatos que falam. É um livro muito bom. 5º lugar. Em 4º lugar, eu coloquei o livro O Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Esse livro é muito bom. Eu também já fiz uma resenha dele que eu vou postar em breve. Mas esse livro aqui, ele explodiu o meu cérebro de forma louquíssima, violenta. Esse é um livro sobre tudo. Eu adorei a leitura, foi assim, uma surpresa, porque eu sempre ouvi falar da Ursula K. Le Guin, porque ela é uma escritora de ficção científica fantástica, ela morreu, eu acho que no começo desse ano também, então fiquei muito curiosa pra ler e acabei lendo, e esse livro aqui explodiu a minha mente de uma forma, assim, inimaginável. É basicamente um livro que faz uma paródia dos sistemas econômicos, o capitalismo, o socialismo, comunismo, anarquismo. A gente tem aqui um planeta, e ele segue o capitalismo. E daí, em determinado momento do tempo, um grupo de pessoas falou, mano, o capitalismo é uma bosta, a gente quer instalar o socialismo / comunismo, e o pessoal falou, não. Então eles literalmente pegaram uma navezinha e foram pra lua do planeta, e eles instalaram o socialismo / comunismo nessa lua. Então o livro começa com o Shevek, que ele é um rapaz que nasceu nessa lua, num sistema comunista, ele é um cientista, um físico, teórico, e ele tem uma teoria muito louca sobre como o tempo funciona, que, de forma bastante coincidental, é exatamente a forma como o tempo funciona para os tramafamadorianos no livro Slaughterhouse-Five. Ele tem essa teoria que o tempo se passa de forma simultânea, que o nosso cérebro reorganiza o tempo de uma forma lógica, mas que o tempo acontece ao mesmo tempo. E daí o pessoal do planeta dele fala, mano, a nossa filosofia diz que a gente tem que compartilhar todas as coisas com todo mundo, e apesar de a gente odiar aqueles capitalistas sujos, você devia ir pro planeta deles e falar sobre a sua teoria pra eles, porque afinal de contas o mundo, na verdade, o universo precisa saber. Então o Shevek vai pra esse mundo capitalista, literalmente para o planeta capitalista, e ele acaba tendo um choque de cultura, e eu falo isso com tranquilidade, porque o mundo onde ele vive é um mundo muito louco, onde as pessoas compartilham as coisas. Existem defeitos, tá? Não é um mundo socialista perfeito, mas existem defeitos nesse mundo, e ele percebe que o capitalismo é um mundo com muitos defeitos, mas também muitas qualidades, então ele fica assim, meio sem saber o que pensar, já que ele foi ensinado a odiar os capitalistas sujos, da mesma forma como os capitalistas foram ensinados a odiar os socialistas malucos. É um livro da hora demais, eu adorei essa leitura. Leiam. Quer dizer, assistam a resenha quando eu lançar ela, e daí vocês vão querer ler, porque esse livro aqui é assim, ó. Em 3º lugar, eu coloquei mais um livro do Haruki Murakami, que é o livro Dance Dance Dance. Esse livro aqui, ele é o 4º livro da trilogia. 4º livro da trilogia do Rato. Eu já fiz uma resenha desse livro e de toda a trilogia do Rato, que tem 4 livros. Mas assim, esse livro aqui foi espetacular. Eu não vou falar sobre ele, porque como ele é o último livro de uma série, eu daria muito spoiler, mas é um livro... Assim, eu amei esse livro. Assim, é o meu livro favorito do Murakami até agora. Ainda tem muitos outros livros dele pra eu ler no futuro, para o meu desafio do Murakami, mas é o meu livro favorito dele até agora. Esse livro super longo, que eu li assim, em 2 segundos, acho que em 4 dias eu terminei. Porque esse livro é muito bom, mas eu não vou falar dele. Da hora. Em 2º lugar, Natália, que livro você colocou em 2º lugar? Eu me pergunto. Eu coloquei o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, um livro de não ficção, sobre a história do Sapiens. Desde quando a gente não era Sapiens ainda, e as nossas relações com as criaturas antes dos Sapiens, que eram
o Neandertal, etc. E daí fala sobre como que a gente acabou se desenvolvendo em sociedades e culturas, como que a gente desenvolveu religião e sistemas econômicos, sistemas políticos. E assim, é um livro fantástico que é quase uma história, assim, épica sobre como que a raça humana surgiu e como que a gente criou as nossas principais instituições, que são as instituições religiosas e políticas, econômicas e etc. É um livro muito bom. Eu aprendi muito sobre tudo. Eu acho que esse livro não fala, tipo, não tem um assunto sobre o qual ele não fala. Ele fala sobre sociedades históricas, história, linguagem, filosofia, matemática, ciência. Esse livro, ele fala sobre tudo. Então, se você quiser saber um pouco sobre tudo, você lê Sapiens. Eu gostei tanto desse livro que eu comprei o outro livro do autor que chama Homo Deus. Na verdade, eu não vou mostrar porque ele está literalmente aqui sendo usado para apoiar a minha câmera, mas eu pretendo ler o Homo Deus no comecinho do ano. E quem sabe ele também não se torna um dos meus livros favoritos de 2019, não é mesmo? Mas Sapiens, cara, que livro. Nossa, apenas leio. Natália, qual é o melhor livro de 2018? Me conte, qual é o primeiro lugar? Natália, eu preciso saber. Eu vou dizer pra vocês qual é o primeiro lugar. O primeiro lugar... Eu fiquei surpresa. Quando eu tava fazendo essa lista, eu peguei todos os livros que eu li em 2018 e eu olhei os títulos deles e eu pensei em tudo que eu senti enquanto eu lia eles. Eu lembro que quando eu tava lendo esse livro esse ano e quando eu terminei de ler, eu sabia que eu tinha gostado do livro, mas eu não tinha pensado que ele seria o meu livro favorito do ano. Eu sabia que ele era um livro bom e que eu tinha gostado, mas eu não tinha essa ideia de que ia ser o melhor de 2018. Só que daí quando eu peguei a lista de livros que eu li, eu comecei a refletir sobre tudo que eu tinha sentido com cada leitura, o que cada livro tinha significado pra mim. E eu percebi que colocar outro livro como primeiro lugar seria errado. Então, o melhor livro de 2018 é O Labirinto dos Espíritos do Zafón. Cara, esse livro aqui, ele foi o fim de uma saga, que é a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, que eu acompanho desde 2015. Então, gente, 2015, 2016, 2017, 4 anos, eu não sei fazer conta, tá? Desculpa contar nos dedinhos, mas 4 anos lendo um livro. Gente, uma saga, não um livro. Esse livro aqui, ele finalizou toda uma saga pra mim. E é uma história linda, emocionante, de cortar o coração, com personagens incríveis. É uma história épica familiar. É uma história épica de um país, que é a Espanha, né? Durante o período da ditadura, aconteceu lá. É um livro de ação com o serviço secreto tentando descobrir coisas, assim, tentando desmascarar políticos e tentando resolver assassinatos, ao mesmo tempo que é uma história humana sobre personagens criando laços familiares. E, assim, eu acho que no futuro o Zafón vai ser conhecido como um dos maiores escritores da época contemporânea, assim como o Vonnegut, assim como a Ursula K. Le Guin. Porque esses livros, eles significam muita coisa. Eles falam sobre a realidade humana de um jeito ficcional que, às vezes, nem a realidade fala tão bem dela mesma, assim, sabe? O primeiro lugar vai pra esse livro. Esses foram os 10 melhores livros do ano de 2018, gente. Foram livros muito bons. Todos esses livros eu recomendo do fundo do coração. Se você tiver interesse em ler qualquer um deles, leia, porque são maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sei que eles são livros de gêneros literários bastante diferentes. E eu não espero que todo mundo se interessa por todos os 10. Uma coisa que eu fiz em 2018 foi tentar ler livros bastante variados. Essa lista de 10 melhores livros de 2018 trouxe livros de fantasia, trouxe livros de young adult, trouxe ficção científica, trouxe não ficção. Foi um ano de leituras bem diversas. Então eu não espero que cada um de vocês se interesse por todos os 10 livros que eu mencionei. Mas eu espero que vocês se interessem por alguns. E principalmente por livros que estão fora do que vocês costumam ler. Porque eu acho que aprender coisas novas com novos gêneros literários é muito importante para nós como leitores. Por último, eu quero mencionar 3 livros que são menção honrosa, que eu li esse ano, que foram muito especiais pra mim, mas que não entraram nos 10 melhores. Eu vi o livro de contos no seu pescoço da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu fiz uma resenha para esse livro, então se você quiser assistir a resenha, assista. Esse livro aqui tem vários contos sobre personagens nigerianas que vivem coisas bastante diversas, e é um livro muito legal, que mostra muito sobre uma cultura que às vezes a gente não conhece muito bem. Topíssimo. Teve o livro também 15 Dias, do Victor Martins, que é um livro brasileiro que fala sobre um adolescente gordo e gay e sobre como ele lida com isso quando o grande crush vai passar 15 dias na casa dele. É um livro muito divertido. Eu li esse livro em quase 24 horas, assim, eu comecei ele num dia e na mesma hora de seguinte eu tava terminando, porque foi um livro, assim, incrível. E eu adorei, 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 e vocês deviam ler também.
puta livro. Também o livro Só por Hoje para Sempre, do Renato Russo. É um livro que, na verdade, é um diário biográfico de quando o Renato Russo estava numa clínica de reabilitação, porque ele era alcoólatra, ele estava viciado em várias drogas diferentes, ele tinha vários problemas por causa disso, então ele se internou nessa clínica. É um livro, assim, fantástico sobre uma pessoa tentando descobrir mais sobre ela mesma. O Renato Russo é um escritor, assim, que se humaniza muito, ele escreve sobre ele mesmo e sobre a experiência dele de uma forma muito real, e eu adorei esse livro, fantástico. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, dê um joinha, se inscreva no canal. Eu vou ficar muito feliz por isso. Eu sempre leio os comentários, então se você quiser falar, se você já leu algum desses livros, se você pretende ler, se você tem uma sugestão de vídeo assim pro canal, não tenha vergonha, deixe o seu comentário, eu sempre leio. E eu espero que vocês tenham gostado desses livros e desse vídeo. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um beijo, um queijo e até o próximo post.